Voltamos a apresentar a Voz Batista em Quebrangulo. Ok, nós estamos de volta e eu quero nessa noite dar alguns conselhos pela palavra do Senhor para um 2026 melhor para nós. É o texto 1 Tessalonicenses 5, do verso 16 ao 23, a Bíblia diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses conselhos é a igreja em Tessalônica de Paulo. Paulo está dando uns conselhos muito importantes para a vida da igreja daquela época. E esses conselhos, irmãos, servem-nos muito nos nossos dias. E ele começa dizendo: regozijai-vos sempre. Regozijar, se alegrar. Mas não somente um momento, um dia, uma semana. O texto manda que aquela igreja fosse uma igreja alegre sempre. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual foi a última vez que você riu? Que você brincou? Que você se alegrou? Algumas pessoas estão indo para a igreja, estão entrando tristes e saindo tristes. Estão entrando de cara fechada e saindo de cara travada. Querido, querida, rir faz bem à saúde. Simpatia não faz mal a ninguém. Ah, não tenho nada para comemorar. Você é crente. Está salvo na pessoa bendita de Jesus? Celebre a salvação. Se alegre pela salvação bendita de Jesus. Não perca a alegria da vida. Você está vivo, está trabalhando, está com saúde, rompeu mais um ano. Foi difícil? Ore para que melhore, mas não viva de cara trancada, mal-humorado, reclamando a vida inteira. Mas Paulo dá uma outra dica para nós melhorarmos o nosso ano novo. Orai sem cessar. Amados, viver uma vida sem oração é viver uma vida sem direção. É falando com Deus que nós recebemos dele as instruções para tomada de decisões. Orar é prevenir ou antecipar aquilo que você quer da parte de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que bate se abre, e o que busca encontra. Como foi sua vida de oração em 2025? Só orava para comer? E olhe lá. Ou quando estava na igreja? Sua vida de oração diária? Ah, não tenho tempo. Duvido. Entre no seu aplicativo e veja quantas horas, quantos minutos você ficou hoje no celular. Olhe quantos capítulos da série que você mais gosta você ficou ligado, ligada. Se você não tem tempo para Deus, sinto muito. Vai perder a bênção de Deus. A igreja não pode nunca, jamais, em tempo algum, deixar de orar. Eu vim da igreja agora, de 7 às 8, estava orando. E é pouco. Lutero dizia: hoje eu tenho muitas broncas para resolver.
tenho que orar muito mais. Ore, que 2026 seja um ano de oração na sua vida. Mas a Bíblia também, através desse texto, Paulo recomenda aos Tessalonicenses que em tudo deem graças. Tenha um coração grato. Tem gente que reclama o dia inteiro, acorda de manhã reclamando do sol, da chuva, do calor, do vizinho, da vizinha, da casa que mora, do trabalho que tem, do dinheiro pouco que tem no bolso. Estou com a dor chata. Gente que murmura. Você sabia que murmuração é uma porta aberta para a maldição? Tem gente que não agradece nem o pão que tem de sobra. Gente que está vivo em casa com a despensa cheia e esquece que tem gente na rua pedindo, batendo nas portas atrás de comida. Tem gente que reclama de uma dor de cabeça, de um machucadinho no dedo, na unha, no dente. E esquece que os hospitais estão cheios, os leitos sem vagas. Não tem vaga. Dê graças a Deus, seja grato. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja grato, seja grata. Grata pela saúde, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos netos. Por servir a Jesus. Tem gente que reclama porque está servindo a Jesus. Meu Deus do céu. 7.000 esperando na sua vaga. Gratidão. Gratidão, gratidão. Que 2026 seja um ano de muita gratidão. E aí, Paulo fala de uma coisa muito, muito interessante, muito forte na vida da igreja. Ele diz, não extingais o Espírito. Ele está dizendo, não apague o Espírito. Não ponha um extintor no fogo de Deus. E quando eu falo fogo, não é esse fogo estranho que muitos dizem por aí e acham que é fogo de Deus. E às vezes não é fogo de Deus coisa nenhuma. É fogo de Hofni e Finéia, fogo estranho. Estou falando de fogo de uma vida viva espiritual, de um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. Porque quem está cheio e cheia do Espírito Santo, compra e paga, não anda falando da vida alheia, não anda julgando ninguém, não anda se rebelando dentro da igreja, não anda seminu ou seminua, não anda por aí adulterando, se prostituindo. É desse fogo que eu estou falando. Esse fogo é estranho. Encher-se do Espírito, irmãos. Não apagar o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixe o Espírito de Deus encher a sua vida. Seja a boca de Deus para profetizar coisas boas na vida dos outros. Abençoar vidas. Viver uma vida cheia do fogo, da temperatura espiritual. Como é que vai tua temperatura espiritual, querido? Frio, gelado. O ano que passou, você foi 2, 3 vezes na igreja. E tem gente que fica com raiva quando a gente vai, como pastor, cobrar a presença daqueles irmãos, porque nós estamos preocupados com a sua saúde espiritual, rapaz. E você, frio, gelado, morrendo, e fica com raiva. Você devia agradecer, porque o Senhor, através dos seus servos, o pastor, está preocupado com a sua vida espiritual. Cuidado. Crente frio, gelado, ou morno, que é pior, que Deus vomita. Verso 20 ele diz, não desprezeis as profecias. Profecia, anúncio antecipado de Deus para a vida da igreja. A Bíblia. Como vai sua vida de leitura bíblica? Você já leu a Bíblia toda alguma vez na vida? Aí você diz que é crente. Crente que não leu a Bíblia toda ainda? Como é isso? Um crente que não leu o manual do mestre, porque a Bíblia, irmãos, é a régua de fé e prática do cristão.
Eu terminei de ler a Bíblia no ano passado, no meio do ano, e li alguns livros extras. E a minha leitura diária não é para pregar, não, é para a minha vida primeiro espiritual, para me alimentar. E já comecei a lê-la de novo e quero terminar rápido. Vamos fazer um voto de ler a Bíblia e não desprezar a palavra de Deus, porque ela é a bússola, é o norte para a sua, para a nossa vida, para a vida da igreja. Igreja que anda sem a Bíblia não é igreja. E aí Paulo diz assim, ó, examinai tudo, retende o bem. Paulo estava dizendo, fica ligado aí, crente. Observe os movimentos. Observe direitinho o que você está ouvindo, o que você está fazendo. Seja minucioso. Olha, se tem um dom que a igreja precisa nos nossos dias, é o dom do discernimento. Esse é quem sabe se a profecia é de Deus ou não, se as línguas são de Deus ou não, se uma vida que está ali aparecendo muitas vezes é de Deus ou não. A Bíblia diz, provai os profetas para saber se são de Deus. Examine tudo, mas só guarde na sua vida o que é bom, o que faz bem. Cuidado com as comidas que você está comendo por aí. Tem gente que está deixando de ir à igreja para ficar de casa ouvindo uma mensagem aqui, outra ali. É o coração, sabe? Aquela gente que gosta de massagem no seu ego, ou de ouvir só o que quer. A Bíblia deles só tem coisas, versículos que exaltam o homem. O homem está no centro. Cuidado com esse evangelho. Cuidado com essa igreja. Cuidado com esse líder que você está ouvindo. Pregam a Bíblia lá. Falam sobre céu, inferno, salvação, perdição. Fala sobre santificação. Fala que o pecado gera morte. Ou é só vitória? Só benesses? Só bênção? Só prosperidade? Só riqueza? Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouro no céu. E Paulo encerra dizendo, e o mesmo Deus... ele fala no 22 ainda. Abstende-vos de toda aparência do mal. Meu irmão, tem uns crentes que só a misericórdia de Deus. Crente que mais parece gente do mundo do que da igreja. A aparência deles parece, mas não é. Ou então, irmãos, olha, às vezes a gente fica com vergonha de algumas pessoas que a gente vê na rua que se diz crente. Gente que anda seminu, seminua. E detalhe, viu? Gente casada. Uma vez eu disse para uma irmã, eu digo mesmo, homem, guarda as suas vergonhas para o seu marido. Aparência do mal, gente bebendo, irmãos, crente bebendo, se prostituindo, adulterando, andando seminu, seminua, aparência do mal. É fugir da aparência. Agora imagine fazer. E Paulo está falando com a igreja. Isso é um conselho de pai para a sua vida, querido. Do Pai do céu, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que está vendo o que você anda fazendo por aí. E aí, Paulo encerra no verso 23 dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, olha, os três, santidade no corpo, na alma e no espírito, e sejam plenamente conservados, sabe como? Irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja guardado em santidade, aguardando o Senhor, porque Ele virá, meu irmão. Ele virá. E como é que Ele vai pegar a gente? Em santidade ou em perdição? Em aparência do bem
ou em aparência do mal, tendo uma vida de oração, cheio do Espírito Santo, não desprezando a palavra do Senhor, uma vida de gratidão, de alegria, ou de murmuração, de reclamação, de ódio, de ira, de rancor. A crente assim, eu costumo dizer que está estragado. Precisa se restaurar, precisa se refazer. Que esses conselhos sejam para a glória de Deus e que nós ouçamos esta palavra, guardemos nos nossos corações e apliquemos para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para nós nessa